Olá, o debate está no ar, você já sabe, estamos aqui toda quinta-feira no Facebook do Futuro ao vivo, toda terça na tela da TV, às 9 da noite, ou ainda você encontra todas as nossas edições lá no Futura Play. Bom, e as salas de cinema do Brasil receberam quase 19 milhões de pessoas entre janeiro e julho de 2018. Neste período, as produções brasileiras responderam por 32% dos títulos exibidos, segundo a Agência Nacional do Cinema. Entre filmes de comédia, animação, há também documentários e dramas. E recentes produções destes dois gêneros têm promovido discussões parecidas. Os recorrentes casos de cyberbullying, pornografia de vingança, comportamento de ódio e linchamento na web. São obras como Aos Teus Olhos, Ferrugem, Yonlu, Luna, só para citar alguns deles. No debate de hoje, então, junto aos nossos entrevistados que estão conosco aqui no estúdio, vamos ver como os episódios retratados no cinema se acentuam em momentos de muita polarização na sociedade e nas redes sociais. Como esses casos se relacionam com a saúde física e mental das vítimas e as iniciativas que buscam combater os ataques pessoais e virtuais. Então, para começar, vamos ver uma reportagem que a nossa equipe produziu sobre as interações dos brasileiros com as redes sociais. Vamos ver. YouTube, Facebook, WhatsApp e Instagram foram as redes sociais mais famosas no Brasil em 2017, segundo estudo promovido pela agência We Are Social. O acesso a estas e outras plataformas digitais fazem o Brasil aparecer entre os países da América Latina que mais acessa redes sociais. Por aqui, o percentual de casas conectadas à internet é de pelo menos 61%, de acordo com o IBGE. Mas, ao mesmo tempo que governos e instituições ampliam o acesso de qualidade à rede, o Brasil se depara com os desafios de combater os crescentes casos de crimes e violações dos direitos humanos na internet. Uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos em 28 países revelou que o Brasil foi o segundo em que os jovens e as crianças mais sofreram com o bullying virtual no ano passado. No mesmo período, a ONG SaferNet atendeu quase 16 mil pessoas em busca de ajuda diante de intimidações, problemas com dados pessoais, exposição íntima, fraudes e golpes e conteúdos de ódio. Pois é, sabido de todos que o brasileiro adora a rede social, mas que uso a gente está fazendo dessas plataformas? É sobre isso e muito mais que a gente fala hoje aqui no debate, então já agradecendo a presença do Luiz e do Robledo no estúdio comigo, obrigado por estarem aqui para a gente trocar essas ideias. Obrigado pelo convite. Obrigado, boa noite. Bom, já começando apresentando então o Luiz Fujita, ele é editor do site Drauzio Varela, é autor do podcast Entre Mentes. E do ponto de vista da medicina, Luiz, em saúde mental, o que já está consolidado como vantagens e desvantagens do uso da internet? Já existe muito estudo nesse sentido? Olha, estudos sobre especificamente o efeito da internet na saúde mental não tem, mas o que a gente consegue fazer é deduzir muita coisa, porque na verdade a internet passa a ser uma replicação do mundo real que a gente tem aqui. O problema é que ele passa a ser muitas vezes um mundo deturpado, né? Existe um mecanismo muito comum das pessoas que têm algum sofrimento mental de criarem um mundo intrapsíquico, digamos. Nos casos de um transtorno mental grave, que são aquelas psicoses, a pessoa cria um mundo realmente totalmente descolado da realidade. Mas um transtorno, mesmo algum mais leve, um sofrimento que qualquer um passa no cotidiano, ela pode criar esse mundo na internet, né? Ela pode criar um personagem, e é o que todo mundo faz, na verdade, né? A gente cria a vida das pessoas na internet, raramente corresponde ao que é a vida dela na realidade. E geralmente a vida na internet é melhor, né? Então a internet vira mais ou menos quase que um paliativo. A pessoa tem um sofrimento mental, um estresse cotidiano, e ela, para os outros, aquilo não existe, né? Então ela passa a viver uma vida dupla, mas o sofrer dela fica no íntimo, ela não fala para ninguém. E com isso ela não vai buscar ajuda, as pessoas também não perguntam porque aparentemente ela está bem, e na verdade ela tem um sofrimento que pode causar danos gravíssimos no longo prazo. Pois é, né? Nunca a internet vai refletir 100% a vida de ninguém, né? É sempre o que você escolhe, você edita ali para mostrar, né? Nas plataformas, aqui no celular e mundo afora. Bom, o Robledo Milani está com a gente também, é crítico de cinema, editor-chefe do site Papo de Cinema. Como é que esses comportamentos na web revelam sobre as relações que a gente está construindo na nossa sociedade? Você está diretamente lidando também com o público que consome o seu conteúdo pela web também, né, Robledo?
Com certeza. É muito curioso justamente ver essas interações, porque nas nossas redes sociais, e todos nós temos, né, os nossos canais pessoais, a gente acaba vivendo dentro de uma bolha, certo? Cercado por pessoas que pensam mais ou menos como nós e tal. E quando tu larga uma coisa num portal, assim, num lugar mais amplo, que o acesso é muito mais espalhado, né? A gente acaba recebendo retornos que a gente é até inimagináveis, né? Vem ataques, vem elogios também, menos casos, mas alguns vêm. Mas assim, a gente é bom também justamente por esse confronto. E muito desses filmes até que tu comentaste, tem 2 em específico, que é o Ferrugem e o Luna, que fala justamente dessa questão entre adolescentes, que é de toda uma geração que está surgindo agora, que com esse super protecionismo de pais, que é muito representativo de uma classe social, essas crianças, esses jovens que estão surgindo, eles parecem que não estão preparados para tropeçarem, para caírem, para se frustrarem, né? Tudo. E acabam levando a coisas muito mais graves, como suicídios e atentados e coisas em escolas e tal, que a gente ouve falar no país inteiro. Então é muito importante estar atento também a essas mudanças, não só para o comportamento real das pessoas, tudo, mas também como elas se portam virtualmente, né? Através desses canais. Bom, em 2014, o Marco Civil da Internet passou a regulamentar os direitos e deveres de todos nós para o uso da rede no país. Pelo texto, as plataformas podem ser responsabilizadas por não remover posts, vídeos e materiais que ferem a honra de alguém. Mas o que vem antes destes posts ofensivos? Como se pode pensar o uso responsável da internet, principalmente entre os jovens, como o Robledo acabou de dizer? Então eu vou chamar agora para a nossa conversa a Jessica Kandal. Bem-vinda ao nosso programa, Jessica. Quero já emendar aqui uma pergunta, já o Robledo mencionou Ferrugem. Essa preocupação foi o ponto de partida para a realização do filme que está em cartaz nos cinemas? Oi, obrigada pelo convite. Então, sim, realmente, né, essa grande motivação do filme veio dessa reflexão, né, que já foi comentada antes, que uma das coisas que a gente tem vivido é esse aumento do acesso à internet, dos smartphones, das redes, o que não seria um problema, mas isso tem acontecido justo com esse momento que a gente está aumentando essa guinada conservadora, né, que tem aumentado a violência contra as mulheres, a misoginia, a violência contra negros, negras, gays, lésbicas, trans, né, candidatos, enfim, né, dizendo, apoiando a ditadura, apoiando torturadores, dizendo que não houve escravidão no país. Então, dentro desse contexto, o uso da rede acaba muitas vezes servindo para propagar essas violências ou até para criar novas formas de violência, né? E a grande motivação do filme foi essa, contribuir na reflexão sobre um dos aspectos dessa violência que tem acontecido na nossa sociedade, que é, no caso, né, a divulgação de materiais íntimos, muitas vezes feitas por homens, que vitimizam as mulheres, né? Jessica, você é roteirista do filme Ferrugem e boa parte do filme se passa no ambiente escolar, né? Mas os efeitos da divulgação indevida de registros íntimos, né, de uma personagem se propagam para muito além dos muros dessa escola. Como é que isso foi pensado para ser inserido na história do filme? Então, a primeira parte do filme, ela foca nessa personagem, que é a Tati, e que ela tem esse vídeo íntimo, que deveria pertencer só a ela e ao ex-namorado, quem ela gravou, mas que é roubado dela. E aí, primeiro, ele passa a ser exposto entre os colegas da escola, entre toda a escola, e aí isso acaba vazando e, por fim, é colocado num site de pornografia, né? Então, quando as imagens estão circulando dentro da escola, ela já passa a ser alvo, né, de violência, do machismo dos colegas, mas quando isso ganha a rede, né, e passa a circular de uma maneira mais ampla, essa violência que ela já sofria na escola, ela é amplificada, né? Então, a ideia que a gente tentou passar é justamente isso, né? Que a violência que já existe no mundo real, quando a situação passa para a rede, essa violência muitas vezes acaba sendo ganhando um aspecto cada vez maior e mais cruel, né? E o que a gente queria no filme é justamente convidar o espectador a refletir sobre as relações, seja na internet, seja na vida real, e a falta de alteridade que muitas vezes a gente tem tido, assim, nessa falta de realmente olhar para o outro, tentar entender o outro, se importar de fato com o outro, né, assim, respeitar o outro, seja na relação do mundo real, seja na relação que acontece na internet, assim. Exatamente, se colocar no lugar do outro, a gente está faltando esse exercício aí em muitas esferas na nossa sociedade. Eu já volto a falar com a Jessica para mostrar um outro desdobramento que o filme propõe, mas quem explica melhor para a gente agora é o Ali Muritiba, diretor e corroteirista de Ferrugem, que também gravou uma participação para a gente. Vamos ver. A gente, no processo de planejamento do lançamento do Ferrugem nas salas comerciais, começamos a pensar, eu junto com o pessoal da Olhar Distribuições,
quais seriam as melhores estratégias, não apenas para botar o filme na praça, mas também para fazer com que o assunto que o filme aborda fosse discutido de maneira séria e profunda, porque a gente acredita que o tema do filme é maior e mais importante do que o filme. Essa coisa do cyberbullying, da exposição da intimidade das mulheres na internet, mas também essa questão da misoginia, que é muito presente no filme. São questões muito importantes de serem debatidas e elas são pouco debatidas ainda. E queríamos convidar as pessoas a participar da campanha. Então, nós começamos a conversar com profissionais que lidam com suporte, com apoio de mulheres que são vítimas desse tipo de situação, de exposição da sua intimidade na internet. E depois de várias conversas, principalmente com o pessoal da SaferNet, nós nos demos conta de que boa parte das pessoas que compartilham esse conteúdo alegam não saber que isso é um crime, alegam que é apenas uma brincadeira, que não sabiam que isso provocaria uma dor tão grande, que isso teria consequências tão danosas. A campanha que a gente chama de E Agora Que Você Sabe é um convite às pessoas a buscar informação e a reflexão. Não dá mais, a gente chegou à conclusão de que não dava mais para aceitar a desculpa de eu não sabia. Eu não sabia que fazer piadas sobre pessoas negras era preconceito e não uma brincadeira. Eu não sabia que, defender que uma mulher ganhe menos do que um homem porque mulher engravida era machismo. Não dá, a gente está na era da informação, a informação está circulando aí, dá para qualquer um pegar essa informação, sabe? E atrelado a isso, nós criamos um site, que é o site do filme, mas que tem como prioridade a propagação de informação para pessoas que eventualmente são vítimas da exposição da intimidade na internet. Então, no site ferrugemofilme.com.br você tem informações de onde procurar ajuda, de quais são as leis que punem esse tipo de crime, de como se portar quando recebe esse tipo de conteúdo em seu smartphone. Então, acho que um dos grandes méritos da campanha de lançamento do Ferrugem foi esse cuidado com o tratamento sério que é dado ao tema e uma preocupação muito grande de propagação da informação. Muito bacana a iniciativa. Quero então já emendar uma pergunta aqui para o Robledo também, como produtor de conteúdo. Qual é a responsabilidade, de quem faz um conteúdo, assim como o pessoal do filme, os produtores que tiveram essa iniciativa, de também tentar combater e trabalhar na prevenção desses comportamentos nocivos? Eu acho que a gente está passando por um momento de total desconstrução, Tem muitas verdades absolutas que hoje não são mais válidas. Então a gente tem que estar muito atento a essa mudança de comportamento, da sociedade, de pensamento, de como encarar as coisas, para justamente se encaixar nessa situação e estar atento e evitar incorrer nesse tipo de erro. Agora há pouco eu estava no Festival de Brasília e tem um filme que passou lá que mostra, tem uma cena específica do filme, que é o homem chega em casa, a mulher já está na cama dormindo, ele tira a roupa, entra na cama e transa com ela, sem ela nem se mexer. Depois que eles transam, ele vira para o lado, daí sim ela se levanta e vai para a cama. E vai para o banheiro se arrumar. No dia seguinte, conversando com os realizadores, eles disseram que somente no quarto tratamento do roteiro é que inseriram a palavra estupro no estupro, que é o que acontece ali. Mas quantas vezes em casais tradicionais aquilo é tratado como se fosse uma coisa comum? Então essa é a mudança de comportamento. Eles falaram muito sobre isso. Poxa, para nós era algo comum, a gente queria mostrar um casamento infeliz. Mas não é só um casamento feliz, é um crime que está acontecendo ali. Então essa mudança de olhar, de tu se adaptar a esses novos tempos, e não só novos tempos porque as coisas mudaram, não. Porque agora a gente está atento a problemas que antes a gente ignorava, a gente relevava, A gente, em nome de, tudo bem, é assim. Não é assim. A gente tem que estar atento e encarar a coisa como é. Eu acho que essa campanha que o Ali Muritiba comenta, de o Agora Que Você Sabe, é fundamental, porque não dá mais não tem mais espaço para evitar. Todo mundo, outro dia eu também falei com o diretor do Luna, que a gente vai comentar daqui a pouco também, ele me disse, poxa, eu sou um cara machista, mas eu estou me esforçando para não ser. E eu acho que nós todos somos um pouco isso, principalmente os homens, Esse esforço, principalmente, já é um primeiro passo, Exatamente. Mas não pode parar por aí. Exatamente. Bom, Luiz, você acha que há canais suficientes que orientem sobre o enfrentamento a atitudes nocivas na rede? Essa questão de saber o que é certo ou o que é errado, o que pode ou o que não pode, agora que você sabe, você acha que as pessoas já estão tendo conhecimento?
Eu acho que canais suficientes até há, assim, produtores que falem sobre isso, ou ajuda profissional, informação sobre isso na internet a gente consegue encontrar e de bastante qualidade. Acho que o problema é que isso não é muito tratado no nível individual, dentro da sociedade, de uma forma muito sólida, né? É meio, o que o Ali falou é um pouco desesperador até, porque esse agora que você já sabe, já faz muito tempo que a gente já sabe, né? Há quanto tempo a gente convive com isso? Tem gente que faz de conta que não sabe, né? Faz de conta que continua não sabendo. Sim, o bullying a gente convive com isso, né? Qualquer um aqui que já passou pela adolescência conviveu com isso. Quando não tinha internet, era na escola. O problema é que agora com a internet, a pessoa antes ela sofria um bullying na escola, ia para casa, na pior das hipóteses, ia tentar assimilar aquilo sozinha, se restabelecer mentalmente. Na melhor das hipóteses, ia procurar ajuda, conversar com alguém. Agora, esse ambiente de bullying anda junto com a pessoa, né? Ela sofre aquilo na escola, porventura, e aquilo se reflete numa rede social que tem muito mais pessoas do que só a classe dela, né? E aquilo continua. Os canais profissionais sempre existiram, mas eu acho que aí falta um pouco cada pessoa saber que isso é um assunto sério e trazer para o seu ambiente familiar e de amigos mesmo e tratar daquilo. O problema das redes é que, ao mesmo tempo que abre espaço para encontrar esses canais, abre espaço para essas vozes contrárias também, né? Então, tu tem que saber dosar essa mesma questão. Tem muita gente que diz que o politicamente correto é um mimimi, é uma questão que deve ter que ser deixada de lado, que está incomodado, que não aguenta mais. Eu disse, não, gente... Não chegamos nem na metade, tem muito mais ainda a ser percorrido. Eu acho que isso que é fundamental. Sem dúvida. Você que está acompanhando a gente hoje, quinta-feira, aí pelo Facebook do Futura, pode mandar mensagens para a gente, já tem várias chegando aqui. Inclusive, sobre o que a gente acabou de falar, o Nicolas mandou uma mensagem dizendo que ele já praticou o cyberbullying e que está tentando aí corrigir sua postura. Acho que já é um exemplo louvável aí, você reconhecer isso e admitir que você está tentando mudar. Acho que tanta gente pode seguir esse exemplo, né? Agora, continue mandando mensagens para a gente na nossa live e logo mais eu leio mais depoimentos por aqui. Bom, deixa eu chamar novamente a Jessica para a nossa conversa. Jessica, Ferrugem foi eleito o melhor longa nacional do Festival de Cinema de Gramado, também venceu na categoria Melhor Roteiro. O filme se preocupa em dar enfoque, né, às violências sofridas pelas meninas, também explora essas angústias de quem promove essa situação. E aí eu assisti o filme recentemente também, para mim o filme também fala muito sobre essas pequenas escolhas que muitas vezes a gente não se dá conta e que se acaba aí tendo que encarar consequências que você não imaginava, isso não só pelas questões dos adolescentes, também um pouco o lado dos pais, né? Como é que foi feita essa escolha de tratar desses temas? Então, essa escolha que a gente fez, né, principalmente de como que os colegas dela tratam ela, né, e como que se dá essa violência, foi muito a partir de pesquisar histórias que já aconteceram e de conversar com alguns adolescentes, em especial o Daniel, que é um primo meu que estava na época no ensino médio, que me contou casos que ele já vivenciou na escola, assim. E uma coisa que ele me comentou e que ficou bem forte no filme, na nossa construção, foi assim, falou assim, os colegas, né, não faziam mal, assim, não replicavam a imagem porque estavam com raiva da menina ou porque queriam mal a ela, objetivamente. Faziam porque achavam engraçado. Então, essa coisa assim, né, de que você vai perder, você não vai perder, você prefere perder o amigo, né, ou a amiga, do que a piada, assim. Então, essa violência que acaba acontecendo, às vezes, até sem uma intenção clara, mas que justamente por essa falta de alteridade, essa falta de respeito, de entender o outro, você acha que aquela piada vai ser mais forte ou vale mais a pena do que qualquer outra coisa, assim, né? Então, isso foi um ponto que a gente tentou abordar no filme, né? Como que a violência, muitas vezes, ela acontece não de uma maneira tão direta, apesar de ser tão violenta quanto, né? E também esse aspecto dos pais, né? De como que, justamente, essas relações familiares, elas formam as pessoas preparadas ou não para lidar com a diferença, para lidar com a alteridade, assim. E aí, no filme, a gente tentou retratar isso, assim, né? Por um lado, numa situação familiar, né? Pais ausentes, né, que no caso ali dão os bens materiais, mas não dão essa estrutura emocional, e por outro lado, pais super protetores, que estão ali o tempo todo tentando, inclusive, privar o filho das consequências dos seus próprios erros, né, e impedindo que as crianças e os adolescentes aprendam a lidar com as consequências. E aí, a personagem que a gente colocou também como, né, assim, uma possibilidade de saída desses dois, né, o pai ausente ou o pai super protetor, é a personagem materna ali, que é quem, de todos os adultos, é a única adulta, né? Que é quem, de fato, acolhe o filho e mais... Tem uma postura de educadora mesmo, né? Isso, sem dar spoiler muito aqui para quem... eu tô aqui do seu lado, mas você vai assumir as consequências do que você fez.
Bom, Jessica, eu preciso me despedir de você, mas primeiramente quero dar os parabéns pelo filme, um excelente filme, e recomendo a todos que assistam, está em cartaz aí nas salas de cinema, então vejam Ferrugem. Obrigado, Jessica, um abraço para você e até a próxima. Obrigada. Bom, a gente está em pleno mês de setembro, quando uma série de ações promovem o Setembro Amarelo para a prevenção do suicídio. Então, aproveito para mostrar o site do CVV, que oferece atendimento gratuito online em todo o território brasileiro, pela web ou ainda pelo telefone 188. Esse telefone atende aí chamadas gratuitas de todo o território nacional. E quero aproveitar aqui o Luiz, que está ao nosso lado, que pode falar um pouquinho mais sobre essa questão de saúde mental. Então, sobre a exposição na web, pode levar a situações limites. Como é que você percebe as reações na web em relação a casos de suicídio, por exemplo? A gente tem recentemente voltado a falar um pouco sobre isso, né? Teve um tempo em que o suicídio, como ele é um pouco contagioso, né? Disse, quando tem um suicídio, as pessoas sabem daquilo de uma forma um pouco equivocada, elas podem também começar a ter uma onda de suicídios, né? Isso freou um pouco a se falar, então a melhor abordagem, por enquanto, a gente nem noticia, quando fala que é outra coisa. Atualmente a gente parece que está aprendendo um pouco mais a falar. Mesmo a gente na mídia também revisitou essa postura que antigamente realmente não se falava sobre e na verdade se percebeu aí a necessidade de falar-se do assunto, não colocar debaixo do tapete para que as pessoas tenham mais conhecimento a respeito. Porque percebeu-se o contrário, né? Na verdade, o que fazia ele ser dessa forma contagioso, entre aspas, é porque a forma que você veiculava aquilo era equivocada, né? Então, você falava de uma forma espetaculosa, né? Há não muito tempo, acho que a Time, alguma revista bem de renome, um político japonês suicidou, e aí a manchete deles era político japonês se suicida e acaba com o problema tal. Ou seja, ele não percebeu que aquilo lá podia... então beleza, foi a solução do problema foi o suicídio do cara, né? E é muito grave, né? E é simplesmente uma palavra colocada, né? A forma que você colocou numa manchete. Mas, da mesma forma, você transmitir da forma correta é exatamente o oposto. Você pode ajudar muito, passando informação simplesmente, mostrando acolhimento e que existe forma de você obter ajuda profissional e que você realmente pode ter sair daquela situação que para você no momento é inescapável, né? A gente tem acompanhado muitos casos, inclusive de adolescentes. E você acha que essa série de representações nas telas, Robledo, é um pouco desse reflexo que a gente tem visto na sociedade? Com certeza. Tem até a gente estava comentando um pouco antes aqui, um filme que passou há pouco tempo no cinema chamado Slenderman. Pesadelo Sem Rosto. Um filme que passou há pouco tempo. Uma história de terror, um monstro, um bicho-papão, que pega as crianças e tal. E a gente pensa, é mais um filme que está nas telas. Não, na verdade, esse é um filme de um caso que aconteceu em 2012 ou 2013, se não me engano, nos Estados Unidos, de duas meninas de 10, 12 anos, que pegaram uma coleguinha de escola e esfaquearam ela, deram 10, 15 facadas na menina, por causa desse personagem, Slenderman, que elas tinham se relacionado na internet. Então, um personagem que nasceu nesse ambiente virtual e acaba levando a consequências graves no mundo real. E esse episódio acabou gerando um documentário, que é o Cuidado com o Slenderman, que é um belo documentário, recomendo até para quem é pai, e possa analisar bem essa questão dos seus filhos e como eles estão se relacionando na internet. Acaba sendo explorado por Hollywood e vira um bicho-papão da internet, dos cinemas, como mais uma obra de terror. Então, muitas dessas coisas têm origens na vida real muito fortes, que é preciso ser analisado porque estão muito próximos. Basta um clique no computador, no teu smartphone, e às vezes a gente não tem a plena noção do quanto essa proximidade pode ser perigosa. Sem dúvida. Bom, um projeto aprovado no Senado para alterar a Lei Maria da Penha prevê criminalizar o vazamento de fotos e vídeos íntimos de mulheres. Bom, com pena de reclusão de 4 anos mais multa. Em análise na Câmara dos Deputados, desde 2017, a proposta atualiza as ferramentas de proteção e combate à violência doméstica e familiar que já estão em vigor. Essa proposta de mudança na Lei Maria da Penha tem muito a ver com a história de Rose Leonel, jornalista que durante 12 anos teve imagens íntimas circulando na internet, sendo gravadas em CDs e DVDs para serem revendidas na rua. Tudo isso depois que o ex-marido vazou o material. Bom, a Rose Leonel está conosco agora para participar do nosso debate. Rose, obrigado por ter topado o nosso convite, compartilhar a sua história conosco. Como é que tem sido a sua luta, então, para combater esses casos? Cristiano,
prazer estar com vocês. E nós temos empunhado essa bandeira desde que nós criamos a ONG e entramos também com esse projeto de lei, sugerimos para que fosse criada essa lei, que era uma lacuna que faltava no Brasil no combate a esse tipo de crime. Então, nós temos lutado fazendo campanhas de conscientização, temos lutado trazendo essas mulheres para a luta, para que elas entendam que elas podem lutar, que existe sim como combater esse crime, porque a mulher, Cristiano, quando ela é vítima desse crime, ela acha que a vida dela acabou. A primeira coisa que ela pensa é em suicídio. Então, nós entramos prontamente com os profissionais necessários para essa luta, que são peritos digitais, advogados e psicólogas, e damos o atendimento e levamos essa vítima a lutar pela justiça e pela vida dela. Bom, você contou pra gente, né, sua experiência fez fundar essa ONG Marias da Internet. Como é que você acha que essa discussão, falar-se mais sobre esse assunto, tem mudado, de certa forma, o comportamento das pessoas ou tem, talvez, já refletido aí numa redução do número de casos ou ainda é muito cedo para falar isso? Olha, Cristiane, é cedo para falar isso porque, infelizmente, a tecnologia tem crescido muito, né? Então, os aplicativos e a internet, enfim, é um mundo sem parâmetros tecnológicos que cresce velozmente. E os casos aumentam também. Nós somos vítimas, nós mulheres somos vítimas desse tipo de crime, que é um crime de gênero. A nossa sociedade é patriarcalista. Então, refrear esse tipo de crime, eu creio que só na base mesmo de lei, né, e de fazer cumprir essa lei, porque não basta ter a lei e não fazê-la cumprir. Então, nós precisamos de conscientização, fazer cumprir leis e realmente conscientização, para que os homens entendam que as mulheres precisam ter respeito, o corpo é delas e não cabe ser desrespeitadas. Chega, né, de tanto desrespeito, elas são violentadas a cada exposição de fotos. Eu acho que precisa ter uma conscientização e isso leva tempo. E pelo que a nossa produção apurou também, vocês atendem mulheres não só do Brasil, como de fora também, que acabam buscando o serviço de vocês, esse auxílio muitas vezes que vocês prestam, né? É verdade, Cristiano. A gente trabalha no Brasil, atua em todos os estados brasileiros e também já temos atendido Grécia, Japão e Portugal também. É interessante que no Brasil, nós somos uma referência porque, infelizmente, a União, o Estado, não está pronto para prover esse tipo de profissionais. O advogado com uma expertise em perícia, aliás, em direito digital, um perito digital, que é um hacker do bem, são profissionais caros e que têm uma expertise diferenciada. Então, você chega a um profissional diferenciado, não é qualquer um que tem acesso a eles. Nós criamos uma rede com esses profissionais. Então, muitas vezes, dentro do Brasil, a mulher tem dificuldade de chegar a esse tipo de profissional. Nós fazemos esse trabalho para as brasileiras que estão no Brasil e fora do Brasil também. Muito bem. Rose, muito obrigado pela participação e parabéns pelo trabalho. A gente volta a se falar em uma outra oportunidade. Até a próxima. Obrigada, Cristiano. E eu queria deixar o nosso site, que é mariasdainternet.org.br. Muito bem. Bem lembrado. Então, a gente vai mostrar também o site, então, Marias da Internet, esse serviço que você pode buscar aí, caso esteja precisando de outras informações. E outra dica de site também para ter outras informações ou até ajuda é o site da SaferNet. A gente vai mostrar na sequência após o site aí da Marias da Internet. Estão os dois na tela para você. Bom, nosso primeiro bloco já está aqui chegando ao final do debate, mas tem muito mais, então não saia daí que a gente já volta. O debate está de volta, hoje falando de como casos de cyberbullying, pornografia de vingança e comportamento de ódio afetam o nosso dia a dia e estão sendo mostrados também no cinema. A diretora Carolina Jabor levou a discussão sobre linchamento na web para as telonas. O resultado foi o filme Aos Teus Olhos.
A nosso convite, o roteirista do filme, Lucas Paraíso, comentou sobre como foi promover essa discussão. Vamos ver. Aê, meus vermelhos! Quero ver hoje bater essa perna, hein? Agilidade. Alex, vem, cara. Bora lá, hein? Vai, vai! Vai, moleque, vamos! Vai, filho! Vai, Alex! Vai, não arrega não! Vai, vai, vai! Vamos! Uma pena do Alex. Precisava ter feito aquela ceninha? Senta a cabeça, Alex. Dona Ana, diretora? Sou eu, Como é mesmo o nome do professor da turma vermelha? E aí, Alex? Rubens. Quem garante que ele nunca passou dos limites com as crianças? Rubens, queria falar com você sobre o Alex. Aconteceu alguma coisa? Alex disse que você foi muito carinhoso com ele. Ana, eu sou carinhoso com todas as crianças. E o que a Ana queria contigo? Falar comigo. Sobre o Alex. O que foi que ela te falou? Você não viu o que a mãe dele postou na internet? Você acha que eu seria capaz de fazer uma coisa dessas? Eu não quero que o Alex ou nenhuma criança tenha medo de mim. Eu acho compreensível que eles estejam assustados. Eu estou assustado, Ana. Você não devia ter postado esse troço. Olha aqui, Davi, se você não tem coragem de enfrentar essa situação, a verdade, eu tenho. O senhor está condenando uma pessoa sem ter certeza. Eu só quero que ele fale a verdade. Não, o senhor quer um culpado. Você viu o que estão falando de você? Ah, mas não é verdade. Claro que não é verdade, né? Você já pensou se for verdade? Pode ser ruim pra todo mundo. Pro clube, pra você. Olha, acho que tá acontecendo uma grande confusão. Não tem confusão nenhuma, não. Minha palavra não conta? Oi, pessoal do programa Debate. Meu nome é Lucas Paraíso. Muito prazer por estar participando dessa discussão. O filme Aos Teus Olhos, que eu escrevi, dirigido pela Carolina Jabor, é um filme que trata muito sobre a questão do linchamento virtual, né? Do uso do mecanismo das redes sociais para, de alguma maneira, fazer um julgamento precipitado sobre um personagem. É isso que o filme tenta trazer à tona e tenta discutir. Eu acho que, nesse sentido, o papel do cinema é exatamente trazer essas questões. Eu acho que, quando a gente usa a ficção, e eu digo a ficção que pode ser, sim, inspirada na vida real, mas ela é uma ficção, a gente está emprestando da realidade algumas questões e colocando uma lupa sobre elas. A gente está colocando um ponto de vista. E, nesse caso, do Aos Teus Olhos, o que a gente fez, na verdade, foi colocar a lupa em vários lugares e, ao mesmo tempo, não colocar em nenhum. Então, quando a gente tem um final, como é o final que a gente tem no filme, eu não queria dar um spoiler, mas ele convida o espectador, de alguma maneira, a participar da resposta que o próprio filme propõe. Então, eu acho que o cinema cumpre o papel, principalmente, de provocar e não necessariamente de ter que dar um valor ou fazer ele também um julgamento sobre alguma coisa que ele está propondo e que ele nem sabe o que é. Então, essa discussão ela é muito rica quando ela traz o público para dentro dela. Muito bem. Em uma busca simples na web, é fácil encontrar vídeos reais de linchamento. No YouTube, materiais de incitação ao ódio, conteúdo violento ou repulsivo somaram 30% das denúncias feitas de abril a junho deste ano. Segundo dados do relatório de segurança da plataforma, o Brasil é o terceiro país com maior volume de denúncias feitas por pessoas sobre conteúdo inadequado. Isso não significa a remoção automática do material. A postagem desse tipo de conteúdo é só um dos pontos discutidos no documentário A Primeira Pedra. Então, vamos ver mais sobre essa produção. Oi, Cris e convidados do debate. O documentário A Primeira Pedra debate o linchamento na vida real. O Vladimir Seixas é o diretor do filme, que foi vencedor do Pitching Doc Futura 2017. Vladimir, quais foram as motivações para fazer esse filme? Esse documentário ele nasce de uma percepção do aumento de casos, né, de casos emblemáticos de linchamento, e depois de contato com pesquisas que sistematizavam esses casos de linchamento, né? Então, assim, a gente começou a entender que tinha muitos casos, então a gente foi investigar
que era isso que estava acontecendo na sociedade brasileira. Né? Conta pra gente como foi esse processo de vocês de buscarem vídeos, informações para ilustrar o filme e quais as reflexões que vocês procuraram buscar com essas ilustrações. O documentário A Primeira Pedra não é um documentário de descoberta de casos, né? Até porque acontece um caso por dia, não era essa a ideia principal. A ideia era a gente encontrar os casos certos para entender as nuances do documentário. Essa ideia de que já que o Estado não faz nada, faço eu. Muitos linchamentos são gravados por pessoas que participam, divulgam essas imagens e essas imagens elas viram uma rede social de apoio a esse tipo de ato. Né? Um ódio que se expressa em palavras na rede social pode gerar também linchamentos reais. Né? Qual é a função do cinema em usar o seu espaço para discutir esses assuntos sociais? Eu acho que um tema como o linchamento, que não dá para afirmar uma verdade única sobre o porquê de tanto caso, né? Ele lida com tantos fatores, com tantas nuances, com questões psicológicas, até mesmo com questões religiosas. Muitas vezes o entrevistado ia para o lado do linchamento virtual, do chamado linchamento virtual, né? Eu acho que um problema como o linchamento, ele é um problema que não vai chegar a uma afirmação única, a uma verdade do porquê que se tem tantos casos hoje em dia no Brasil. Eu acho que o cinema, o documentário, até filmes de ficção que estão trabalhando casos de linchamento virtual, de bullying, cyberbullying, eu acho que é um espaço realmente bom para a gente aprofundar esse tipo de tema, né? Aí vinha passando uma senhora, uma criança. Aí eu falei, moça, que criança linda, parabéns. Só isso, não falei mais nada. Eu peguei, entrei no carro, essa pessoa fotografou a gente. Alô, pessoal do grupo, bom dia. Tentaram pegar meu filho hoje aqui no mutirão. Se alguém vê esse veículo com esta placa, eles estão catando criança. E eles fugindo nesse carro aqui, ó. Veio aquela multidão de gente me dando porrada. Não, é sequestrador, vão lixar, vão lixar. Aí, de repente, eu levei uma porrada na testa, aqui, na cabeça, sangrou. Aí o sangue esguichou. Naquele momento que o sangue esguichou, eles abriram o caminho. Então, abriu o espaço para mim correr para dentro da padaria. Eu corri para dentro da padaria. A minha sorte é que a polícia chegou rápido. Botaram fogo no meu carro. Fiquei um mês dentro de casa, sem saber o que fazer. Sem dinheiro, né? E tinha umas 1000 pessoas lá de fora falando que ia me matar por causa dessa porcaria desse WhatsApp. Pois é, casos como esse são retratados no documentário que acabamos de mostrar, que é A Primeira Pedra. Você pode encontrá-lo no Futura Play ou ao longo da programação do Futura. Foi vencedor aqui do nosso Doc Futura, o pitching que a gente produz todos os anos com produções de documentário de até 1 hora relacionadas aos direitos humanos. Mas a gente está falando aqui desses casos, de tantos outros, e tem muita gente participando e mandando relatos para a gente aqui pela web, na nossa live no Facebook. Então, continuem mandando os seus comentários, as pessoas respondendo a pergunta, né, se já sofreram cyberbullying ou não. Tem muita gente dizendo que sim, a Maria Eduarda dizendo que sim, na escola já aconteceu, ninguém fez nada, como sempre, diz ela aqui. Já a Lucy diz que já aconteceu, mas ela bloqueia as pessoas. Tem a Nilda nos perguntando por que as pessoas ofendem tanto as outras nas redes. Eu também gostaria de ter a resposta para essa pergunta. Não só nas redes, como fora delas também, mas parece que nas redes as pessoas se sentem mais livres, né? Que não tem... Aquele suposto anonimato, né? Exatamente. Elas têm um razoável anonimato, né? Na verdade, se sentem bastante seguras para isso. Agora, uma pergunta importante para a gente colocar aqui é do Cídio, que nos pergunta como os educadores devem trabalhar nas escolas a desconstrução dos fatos causadores do cyberbullying. O que a gente pode responder para ele? Olha, é engraçado que quando a gente vai falar sobre qualquer coisa que seja um tema extremo como o suicídio, as pessoas ficam em choque, é uma coisa que a gente não entende muito bem o que aconteceu. Na verdade, parece um pouco frustrante, porque no final das contas as orientações que a gente sempre escuta é que a gente precisa estar disposto a acolher aquelas pessoas, né? É uma ideia, há pouco tempo, né? Essa semana ou semana passada, teve um caso que também circulou na internet de um rapaz que ia se jogar de um viaduto no Espírito Santo, aí parou o tráfego e as pessoas, não, se joga logo, né? Uma hostilidade completa com a pessoa, um absurdo, né? Isso acontecendo na vida real, né? Isso acontece, logicamente, também no mundo virtual. Mas existe uma falta total de empatia, né? As pessoas não têm mais... Você falar para a pessoa se jogar, né, é um completo absurdo. E outra coisa que eu acho que é muito
uma impressão equivocada que as pessoas têm é essa coisa de quem quer se matar, se mata, simplesmente. E não é assim, né? A maioria das pessoas dá muitos sinais de que está em algum sofrimento emocional e esses sinais precisam ser entendidos, né? A gente não pode exigir da pessoa que quer se matar que ela passe a ser mais clara para expressar aquilo. A pessoa já está no sofrimento muito grande. A gente precisa informar as outras pessoas que possam reconhecer aquilo, né? Isso já é um grande passo, a pessoa sentir que ela pode conversar com alguém. Que há outra alternativa, há outra saída que não tirar a própria vida. Acho que, em relação aos educadores, o grande papel deles é ensinar que essas crianças, jovens, adolescentes, têm as ferramentas para pensar, para refletir a respeito disso. O Ali Muritiba comentou ali, né, que durante a pesquisa para o filme Ferrugem, muita gente fazia esse cyberbullying porque não queria perder a piada, né? Porque achava engraçado. E, na verdade, nem estavam refletindo a respeito daquilo que eles estavam fazendo. Eu acho que a partir do momento que tu dá essas ferramentas e eles começam a pensar, vamos pensar duas vezes, né? Poxa, eu estou gritando para o cara pular, mas por que eu estou fazendo isso? Que eu estou fazendo porque vários outros estão fazendo ou porque eu realmente sinto aquilo? Eu acho que a partir do momento que tu começa a refletir a respeito de cada ação e não só se esconder através desse anonimato que a internet pode te oferecer e que tu é responsável por aquilo que tu faz, tanto no virtual quanto no online, no real, tu vai adquirindo consciência daquilo, né? Isso que é o fundamental. A Morena compartilha aqui a opinião dela em relação a esse caso que você menciona, dizendo que parece que a gente está na época da pedra, diz ela. Me faz pensar também sobre a época dos gladiadores, né? É isso, parece que as pessoas querem ver sangue a todo custo, sem pensar... E é muito bem pontuado o título do documentário, né? A primeira pedra, a primeira pedra. Aquilo, né? Que atire a primeira pedra que nunca Exatamente. Então, exato. Infelizmente é isso, e como diz ali também o diretor do documentário, é um caso de linchamento registrado no Brasil por dia. Isso é muita coisa. Imagina quantas pessoas acabam perdendo a vida ou sofrendo traumas para o resto da vida por conta de mal-entendidos muitas vezes. Agora, a gente falando aqui ainda desse assunto sério que é o suicídio, especialmente entre os jovens, a gente sabe que é tabu, mesmo em nosso país, onde essa é a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, de acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde. Então, refletir sobre esse tema é a proposta do longa Yonlu, e o ator Thales Cabral, que vive esse papel no cinema, fala mais pra gente sobre esse lançamento. O filme conta a história do Vinícius, um garoto de 16 anos que tinha esse nome artístico Yonlu, era o nome que ele usava na internet, e ele tinha já um trabalho artístico extenso, musical principalmente. Além disso, ele fotografava, escrevia muitos poemas, muitos textos, e ele se mata com 16 anos com a ajuda de internautas num fórum sobre suicídio. O Yonlu, ele começou a existir na internet. A internet era o mundo dele. Era onde ele publicava as músicas, onde ele conversava com pessoas do mundo todo. E esse filme ele é inspirado numa história real. O assunto, inclusive, rendeu uma reportagem muito completa, bem boa, da Eliane Brum, para a revista Época. E o filme estreando agora nos cinemas, a gente percebe pelos debates e conversas que a gente tem, mensagens que têm chegado dos fãs do Yonlu e das pessoas que estão conhecendo o filme, que esse tema ele ainda é muito, muito atual e importante de ser discutido, né? Não só o suicídio, mas essa questão da internet e de como utilizá-la e de como lidar com tudo isso. O caso ele aconteceu em 2006 e era um momento onde a internet as pessoas já usavam, claro, já existia a rede social, mas ainda assim era uma ferramenta que as pessoas estavam aprendendo a utilizar. Não tem como contar essa história do Yonlu sem falar da internet, da relação que ele tinha. E tinha essa parte muito boa, que era onde ele conseguia trocar ideias e altos papos e divulgar o próprio trabalho. E o que a gente está questionando no filme são essas pessoas, somos nós que alimentamos a internet. Pois é, pensar que a internet é algo à parte das nossas vidas realmente é um engano, né? Como disse aí o nosso convidado, realmente faz parte da vida de todos nós somos a internet, nós fazemos o que está acontecendo por aí. Agora eu quero saber do Robledo, que está aí participando do Festival de Brasília ao longo dessa semana, como é que os festivais, não só de Brasília, mas também têm falado desses temas? A gente estava comentando agora sobre o Ferrugem, que ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Gramado, e foi realmente uma surpresa,
o Festival de Gramado tem mais aquele aspecto, né, de tapete vermelho, grandes estrelas, tudo. E eu acho que a vitória do Ferrugem lá mostra justamente essa tomada de posicionamento, né? Tá mudando esse caráter. E agora em Brasília, que é o conhecido como o festival de cinema mais militante, mais sintonizado com esses grandes debates da sociedade, isso se torna muito mais presente. A gente lá no Festival de Brasília, questões como homofobia, como racismo, como feminismo, tudo é muito presente em praticamente todas as obras, sabe? Das mostras paralelas aos curtas-metragens, a mostra competitiva de longas, em todos os âmbitos do festival, algum assunto sempre muito premente desse momento que nós estamos vivendo está sendo debatido. Inclusive a questão do cyberbullying, né? Como a gente que é o tema que nós estamos discutindo, que tem um filme lá chamado Luna, né? Que é um filme que é quase como uma resposta ao Ferrugem. O Ferrugem, tu viste o filme é muito dividido, né? É um filme que tem a primeira metade fala da menina que sofre o caso e a segunda metade fala daquele responsável pelo que aconteceu com ela. O Luna é um filme que se foca muito mais na vítima. É o filme inteiro mostrando isso. E quando eu conversei com o Ali Moritiba e também com os atores do filme lá em Gramado, porque a gente, dentro dessa bolha que a gente vive hoje na internet, eu imagino que você seja muito parecido, a gente ouve muito falar sobre essas questões, né? São questões muito sólidas hoje em dia, de a gente estar atento e da gente estar revendo esses nossos conceitos. Mas será que isso não está só restrito nos nossos universos? Será que está chegando a um debate maior? E ao perguntar por eles me alertaram sobre isso. Olha, jovens, adolescentes, escolas, a não ser que seja uma escola muito preparada, muito antenada essas questões, não se chega muito, não se debate muito. E é aquela coisa que a gente está falando dos educadores estarem preparados para abrir esse debate. E muitas vezes não sabem como reagir quando uma coisa dessa acontece. O Luna mostra muito mais esse outro lado. Eu acho que por isso que é interessante a gente estar sempre atento. Falando sobre o suicídio ainda, a Conceição compartilhou conosco aqui um depoimento dizendo que amigos dos filhos dela acabaram perdendo a vida por conta do suicídio, então em espaços como esses, mesmo em escolas que não se discute esse assunto. Agora você falou bastante do Luna, a gente vai conferir um pouquinho mais então sobre esse filme nessa reportagem que a gente vê agora. Oi, Cris, a edição de número 51 do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro conta com quase 150 títulos nacionais. Um deles é o Luna, que discute temas como cyberbullying e a exposição de intimidade na internet, mas também fala como as pessoas lidam com esse trauma depois do mau uso da web. A Eduarda e a Ana Clara, que são as protagonistas do filme, falaram com a gente um pouquinho mais sobre essa história. Vamos dar uma olhada? Eu acho que o filme passa por várias temáticas delicadas, assim, de alguma forma, e tem como a Luana como um canal de viabilizar possíveis reações a essas temáticas, assim. Então, no primeiro momento, foi entender como que essa personagem se posicionava e servia como uma espécie de... como que ela absorvia aquilo e respondia de volta para o mundo. E que eu acho que são questões bem urgentes, assim, que precisam ser pensadas e discutidas e vistas e deixar de ser um tabu, né? Tipo assim, a sexualidade feminina, a exposição na internet, bullying, tentativa de suicídio, como que essas coisas afetam o psicológico de quem sofre. A gente também quis saber o que significa para Eduardo e Ana Clara, enquanto mulheres jovens, promover essa discussão por meio das personagens. Olha só o que elas falaram pra gente. Eu acho que o cinema tem né, assim, também esse papel de sempre falar sobre as coisas, né? E também pensar como filmar o cibernético, né? Que eu acho que isso, enquanto linguagem, é um desafio, assim. E é uma arte muito popular, né? Todo mundo, não todo mundo, mas eu acho que é o que mais chega nas pessoas. Eu acho que é o cinema e a música, assim. E quando tem esses temas, as pessoas começam a falar mais sobre, a pensar mais e tal. Como é que você chama? Luna. E quantos anos você tem? 18. Juventude dá uma margem de erro, né, Luna? Como assim? Essa coisa de tempo pra te pensar.
Muito bem, fiquei curioso para ver Luna também. Uma similaridade é que Luna também é o nome da personagem que ela criou. O nome da personagem, na verdade, é Luana, e o codinome que ela usa é Luna, assim como o Yonlu, né? Também tem essa questão muito próxima. Persona na internet. Essa persona, a persona da web. Agora a gente falando aqui sobre cinemas, redes sociais. Historicamente sempre houve, né, a gente até já discutiu isso aqui no Futura, a questão da psicofobia, né, que é o termo utilizado para preconceito quando se fala de doenças relacionadas à saúde mental. Como é que você acha que essas discussões, ou próprios cinemas, redes sociais, podem ajudar a mudar esse cenário, Luiz? Eu acho que é o grande meio de se ajudar essas pessoas, né? A gente lá no Portal do Drauzio trabalha com saúde em geral. Então a gente vê claramente a diferença de postura das pessoas quando a gente posta assuntos relacionados a isso, né? Então quando a gente posta qualquer coisa sobre pressão alta, digamos, um problema, uma doença, os comentários que vêm são aquele tipo, minha mãe tem, e uma pressão 17 por tanto, e é pressão alta também, dúvidas bem objetivas. Quando você coloca algo sobre saúde mental, o que vem, entre os comentários que vem muito o que caracteriza mais como um desabafo. É muito diferente qualitativamente, o comentário que vem é diferente, né? E às vezes não é nem, eu me identifico com isso, eu também preciso de ajuda. Será? É uma coisa muito mais emocional e mais, eu já desisti, eu acho que se eu for daqui não vai mais fazer falta. Aquela pessoa está ali lutando ainda, né? Mas ela se identifica o mínimo com aquilo, mas você percebe que não é com uma força que ela vai buscar ajuda, isso me fortaleceu. Mas foi só de ter aquele assunto ali, ela já se sentiu um pouco, alguma familiaridade para falar, eu estou mais ou menos desse jeito. Não quer dizer que ela vá, a partir dali, procurar, mas se ela tiver cada vez mais coisas sobre esse assunto, acho que ela sabe que ali ela vai ter alguma forma de obter ajuda. Bom, a gente tem ainda várias perguntas que chegaram para a gente, que eu quero que vocês repercutam um pouquinho também para tentar dar uma ajuda para quem estiver aí do outro lado, um pouco sem saber como tratar diversas questões. Tem o Pedro que nos mandou uma pergunta aqui muito pertinente, aí a gente pode colocar na roda essa. Como é que a gente pode tratar os conhecidos que espalham conteúdo preconceituoso na internet? Legal, Pedro, que a gente está tentando assumir um pouco essa responsabilidade dele tentar mostrar aos outros possibilidades de pensar diferente. O que você acha, Acho que a conversa é fundamental, né? Eu acho que quando a gente consegue trocar, as pessoas estão... A internet possibilita que todo mundo fale, né? Muito se comentou sobre isso, só que na verdade se criou um palco que está todo mundo gritando e ninguém está ouvindo. Todo mundo fala e ninguém se ouve. Todo mundo fala e ninguém se ouve, exatamente. E é importante, lá no Papo de Cinema, por exemplo, além de críticas, tudo, a gente procura muito conversar com as pessoas. A gente procura muita entrevista para ter essa troca e poder ouvir os outros. E quando a gente fala com um ator, com um diretor, com um roteirista que está consciente dessa questão e quer levantar isso, a gente percebe essa necessidade de não estar falando por si só. Eles querem ter um emissário e um emissor, né? Eles querem chegar do outro lado e poder ter essa troca. E quando tu consegue conversar e parar para ouvir, tu pode até não concordar com o outro, mas tu ao menos vai pensar e tu vai refletir a respeito daquilo e aos poucos ir também adaptando um pouco daquilo de acordo com a tua forma de pensar. Eu acho que esse é o segredo, tu manter a tua calma e poder estabelecer essa troca. Muito bem. Bom, para saber mais sobre as discussões do Papo de Cinema, a gente vai colocar também o site na tela, tá aí para você poder acompanhar. Mas você que gosta de cinema, quer saber mais sobre cinema, pode saber aí e compartilhar também, trocar ideias acessando o site. Mais uma questão que chegou para a gente aqui da Márcia, ela traz uma questão bem atual para a gente, que são as eleições, não tem como não falar disso, e como é que as eleições estão repercutindo na web. A Márcia conta para a gente que, segundo ela, que essa eleição está sendo a campeã do cyberbullying. Ela faz parte de um grupo de bairro que as pessoas que não votam no candidato tal são ofendidas moral e gravemente aqui, segundo ela, principalmente as mulheres. E aí eu acho que isso é mais um sintoma, né, do que a gente falava aqui da falta da capacidade das pessoas de ouvirem e também tentarem argumentar, Luiz. Sim, e as mulheres acabam sendo, até, né, a gente estava falando de que as mulheres são um grupo muito mais vulnerável quanto a isso, né? Elas já são mais vulneráveis quanto a alguns transtornos psiquiátricos, mas
também socialmente são mais desfavorecidas, né? Porque essa parte de pornografia de vingança só acontece com mulheres, né? Não existe nenhum caso que a gente ouve falar de vazamento de fotos que prejudicaram um homem, né? E nesse caso, acho que também, porque no contexto que a gente vive atualmente, também faz sucesso um discurso que é contra mulheres, que é contra negros, que é contra, contra gays, minorias, né? Eles focam Nem são minorias, na verdade. Nem são, exatamente. Mas a maioria da população são tratadas como minorias. Né? Exatamente. Bom, a gente já está encaminhando aqui para o finalzinho do programa, mas antes eu quero lembrar, a gente já falou aqui, mas nunca é demais falar sobre o Setembro Amarelo, então um mês dedicado a falar sobre a prevenção ao suicídio. Então no site Drauzio Varela, que a gente vai ver também na tela, a gente tem lá o podcast Entre Mentes, que o Luiz, que está aqui no estúdio conosco, representa. Então ele fala desse e de tantos outros assuntos, né, Luiz? Acho que vale a pena aí, pessoal, parar também para ouvir o podcast, né? O primeiro foi justamente sobre suicídio, para já começar com um assunto que é muito grave e pouco tratado, né? E no podcast a gente tem tempo para falar, geralmente é um assunto que precisa de uma abordagem como aqui, né? É difícil a gente ter uma hora para falar, né? No podcast é adequado para isso, né? Super bom, né? Justamente porque a gente está trocando, e eu acho que isso que é o fundamental. E estimulando essa reflexão, né? Que é o que o cinema está querendo propor, né? O Aos Teus Olhos, que é um outro filme que a gente comentou, isso é muito interessante, e até o Lucas comenta ali, que é um filme que não dá respostas, sabe? Tem toda essa questão que acaba vazando, e cada um tira a sua reflexão. Será que ele fez? Será que ele não fez? Eu acho que tu complementa o filme junto. A grande maioria das pessoas, quando vai ao cinema, está atrás de entretenimento, que é uma hora e meia de fuga da sua realidade. Sim. Mas cinema é arte também, né? Cinema é criação, cinema é estímulo, né? É provocação também. Provocação, e tu tem que reflexão em fazer o público pensar. Exatamente. Né? Bom, a gente aqui nesse programa adora, sabe o quê? Um meme, né? Toda semana a gente coloca aqui, apesar do tema pode ser sério, pode ser mais descontraído, mas sempre tem um meme que a nossa produção consegue encontrar pra gente. Mas antes de mostrá-los, quero já agradecer a presença do Luiz e do Robledo. Foi um prazer conversar com vocês, passou voando o nosso programa de hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Demais, obrigado pelo convite. Muito bom. Então vamos aos memes, falando então de cinema. Então chega de spoiler, tá aí a mãe do Chris, daquele seriado, pode parar com spoiler aí. E ainda, para quem gosta, né, de conferir um bom filme, tem o próximo meme que tá aí para você. Então tem muita gente, né, que faz isso. Entra no cinema, conhece muitos, seu também. A pessoa vai assistir um filme, dá aquela cochilada ali quando vê, o filme já tá na metade, perdeu metade da história, mas tudo bem. É isso então, muito obrigado a você pela companhia, no Facebook também, pela TV, no Futura Play. Um beijo, um abraço e até o próximo debate.